Quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 3. Enquanto você abre aí lá no final da Bíblia, às vezes é mais fácil ir no final e voltar. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª João. Lá no finalzinho da Bíblia. Fica mais fácil de trás para frente. Enquanto você abre aí, quero lembrar que o irmão Jonathan está lá em cima. O irmão Jonathan está ministrando aulas de violão e teclado aqui na igreja. Então, você procura o Jonathan, se inscreva para poder fazer essas aulas e poder servir na vida da igreja. Já pensou, daqui a pouco o Jonathan passa para o vocal e tem um tecladista lá, fazendo igual ele faz, né? Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de lembrar, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Ele diz assim, nos 3 primeiros versículos de 1 João 3, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta palavra, pela Tua palavra, e nós te pedimos que ela venha realizar no nosso coração e na nossa mente aquilo que é do Teu agrado. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, de transitar entre nós e de tocar em cada coração, nos quebrantando para nos formar a imagem do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos isso no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Hoje nós gostaríamos de dar uma ênfase na esperança. Existe um assunto que não é muito comum ou em que os jovens não têm muito desejo de ouvir. Dizem que quando você vai falar sobre os céus, uma pessoa que é mais velha até tem bastante interesse, porque ela imagina que está mais próximo dela. Eu ouvia Dr. Shedd falando sobre isso, e ele falava assim, olha, eu tenho certeza que nos próximos 20 anos eu devo estar nos céus. Porque ele previa que já com quase 80 anos, ele falou, não vou viver mais 20 anos. Então isso era um assunto, era um tema que para ele era interessante, como ele dizia. E a gente percebe que os mais velhos, então assim, olha, isso se aproxima, é uma realidade para a minha vida que está mais próxima. No entanto, um jovem, ele fala, não, pastor, eu primeiro quero fazer faculdade, eu quero fazer uma viagem no exterior, eu quero casar, ter filho, ter um monte de planos e projetos. Então, esse negócio de falar de céu é uma coisa que, vamos empurrar esse papo para frente, não é? Essa prosa não está boa. Mas é uma verdade que nós precisamos pensar. A gente tem tido mais e mais situações em que nós somos confrontados com a brevidade da vida. A vida não corre exatamente como nós planejamos. Alguns tinham intenção de viver até os 80 e, no entanto, sua vida foi ceifada aos 28, aos 42, não chegou a isso. Teve gente que, quando chega a esse tempo de vida, fala assim, dou graças a Deus porque meus pais morreram muito mais cedo que eu. Meu pai nunca viveu o que eu estou vivendo. Conheço pessoas que falaram isso. Meu pai morreu com 23 anos, então ele nunca teve 46 como eu tive, como eu tenho. Essa é uma realidade que nós precisamos pensar. Por que, já lhes contei, de um jovem de 28 anos que morreu de câncer de próstata. Quando todo mundo orienta, depois dos 40, começar a cuidar disso. Com 28 anos morreu. Tem um pedido de oração aqui de 2 rapazes no acidente de trânsito, 16 anos, que estão com traumatismo craniano no hospital. Não estavam dirigindo o carro, mas no acidente, vocês viram essa semana aí, 12 jovens, não é? Voltando da faculdade aqui no interior de São Paulo, num acidente de carro que faleceram. Então,
A gente não sabe quando é que a gente vai deixar essa vida, mas a gente precisa começar a pensar sobre ela. Alguns pensam mais por causa da proximidade, da possibilidade de enfrentar a morte, do que outros. A morte, diz a Bíblia, que é o último inimigo que nós vamos ter que enfrentar. Ela é uma realidade para mim e para você. Ela é uma crise, você que é adolescente está pensando sobre isso, ela é uma crise, uma circunstância da vida, vai chegar para todo mundo. Se há duas coisas que é certo para todo mundo nessa vida, é sofrer e morrer. Não pense que você vai escapar disso. E o que nós temos pensado aqui nesse mês de fevereiro? Pensado no relacionamento do nosso Deus conosco, como Ele se relaciona com a sua criação. E eu quero lembrar, por exemplo, e eu até sugiro que você assista novamente essas mensagens do mês de fevereiro. Na primeira mensagem, nós pensamos sobre este amor de Deus e na relação que Deus tem com a sua criação. Ele tratou da criação por amor, criou a mim e a você, a humanidade por amor, e tratou da queda com amor. E a sua relação está baseada no amor com a sua criação. Esse mundo, esse universo tremendo que Ele criou, o fez por amor, não por uma necessidade, mas porque Ele decidiu amar a sua criação e amar este homem, esse ser humano que é tão pequeno, tão ínfimo, tão, como diz a Bíblia, é um vapor, é como uma planta que de manhã está viçosa, mas à tarde o sol seca e ela morre. A nossa vida é um vapor, mas Deus se importa com o ser humano, com o Filho do homem. Depois nós percebemos, então Deus falou da criação e da queda. No segundo domingo, nós falamos sobre o esvaziamento de Deus como uma manifestação radical do amor de Deus. Nenhum Deus amou como esse Deus. Nenhum Deus deixou o seu trono de glória para se encarnar, tomar a nossa forma, a nossa humanidade e morrer no nosso lugar, experimentar a morte por nós. Então a encarnação e a morte de Jesus manifestam este amor radical de Deus por sua criação. Ele vem servir a sua criação. E domingo passado nós falamos sobre a salvação e a santificação. Lembrando que salvar e santificar são presentes de Deus para a nossa vida, são dons que Ele derrama sobre nós. E que nós aceitamos a salvação em Cristo Jesus pela fé, nós também devemos exercer a salvação pela fé. É a fé que nos encaminha, que experimentamos este amor de Deus dessa maneira. Hoje, e isso aqui vai falar sobre os 3 tempos da salvação. Quando Deus nos salvou, como Ele está nos salvando e como Ele vai nos salvar ainda. Hoje eu gostaria de pensar sobre a esperança e a glorificação, como o cuidado do amor de Deus sobre nós. Seria muito bom se eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus, a salvação, ter um encontro com Deus, e imediatamente a gente fosse marcado como salvo, né? Ou aceitou Jesus, levantou a mão, já era puxado para outra dimensão, para viver no céu, no paraíso, e não teria mais que enfrentar o que nós estamos orando aqui. Olha, Senhor, fulano fez cirurgia, fulano, olha, o parente está angustiado, e todos esses sofrimentos que nós enfrentamos neste mundo, os perigos todos que nós enfrentamos neste mundo. Seria muito bom se fosse assim. No entanto, nós ficamos aqui. Aceitamos Jesus e na mesma hora que aceitamos Jesus, vem o inimigo para querer derrotar-nos, querer acabar com a nossa fé, querer nos desmotivar, nos afastar dos caminhos do Senhor. Deus deixa algumas promessas para que nós possamos ter esperança nessa glorificação. Ansiar por algo que vai ser melhor ainda. Já experimentou isso? De você ter que abrir mão de um prazer, de algo bom nesse momento, para poder colher algo melhor no futuro? Já fez isso de você economizar recursos hoje, corta a despesa, corta prazer, corta um negocinho aqui e ali, para poder você juntar, para lá no futuro, comprar alguma coisa que você deseja, realizar um sonho que você tem? Deus faz isso conosco. Ele tem uma promessa no futuro tão grandiosa, tão especial, tão diferente, que faz com que pessoas abram mão de viver alguns prazeres neste mundo. Isso é o que faz com que a salvação nos mova no presente. Por exemplo, quando nós lemos aqui João, o apóstolo João, aquele
que é o discípulo amado de Jesus, aquele que chega, recosta no peito de Jesus para fazer perguntas em secreto, de maneira íntima. Aquele homem que andou próximo de Jesus, aquele que entrou e viu quando Jesus estava sendo julgado pelos membros do Sinédrio. Ele é um dos três, Pedro, Tiago e João, aqueles que viu a transfiguração. Ele diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Isso move a presente salvação, meus irmãos. Nós somos filhos de Deus. Lembra que a Bíblia nos fala que antes de termos esse encontro com Deus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, porque nós resistíamos a Deus. Os nossos maus pensamentos, os nossos maus procedimentos, a ideia que fazíamos do próprio Deus e do mundo, de nós mesmos, estava tudo errado. E esses pensamentos só nos afastam de Deus. Lembra do apóstolo Paulo perseguindo os cristãos? E Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Lembrando que recalcitrar é resistir dolorosamente. O aguilhão era aquela ponta de ferro que tinha na vara do homem que conduzia o gado, e ele fustigava o gado, e às vezes o gado, quando via aquele toque do ferrinho machucando ele dava coice, o que fazia com que ele se machucasse mais e sofresse mais. Seria como nós dizemos: olha, está dando murro em ponta de faca. Deus perseguindo Saulo, vendo Jesus no rosto de cada pessoa que ele trancafiou, que ele perseguiu, que ele fez sofrer, que ele autorizou a morte. E ele falou: você está vendo, você está me perseguindo. Ele não está percebendo isso. Você só está sofrendo mais. Se renda aos planos que eu tenho para a tua vida. A salvação é isso. Agora eu sou filho de Deus. Eu era inimigo de Deus. Todos nós éramos inimigos de Deus. Mortos em nossos delitos e pecados. Mas agora nós somos amigos de Deus. E sabe qual é a característica de quem é filho de Deus? É não ser amado pelo mundo. O mundo nos odeia, como de fato odiou a Jesus. O mundo não nos conhece, como também não conheceu a Jesus. Então, o que nos move nesse momento, o que me faz caminhar em comunhão com Deus, buscando purificação na minha vida, é exatamente que agora sou filho de Deus. Sua mãe você já chamou a atenção de um filho: olha, você é meu filho, você não aprendeu isso aqui em casa. Você precisa agir dessa maneira, porque esses são os valores que nós temos. Se espera que os filhos de Deus tenham a cara do Pai, que a gente manifeste os mesmos valores, e por isso João fala sobre isso. Agora nós somos filhos de Deus, e quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Isso é o que vai também nos mover no futuro em relação à salvação. O que haveremos de ser, o que eu vou colher, eu vou ser semelhante a Ele. Você vai se lembrar, por exemplo, que Jesus, depois de ressurreto, tinha um corpo que era visível, era possível se tocar nele, que comia, mas que tinha características interessantes, porque ele passava por portas fechadas, e aparecia aqui, desaparecia aqui, aparecia lá. Já pensou quando você tiver essa possibilidade? Já sonhou em ter isso? 5 minutos antes de começar o culto, você sai lá de casa, aparece aqui. Seria maravilhoso, não é? Jesus tinha no seu corpo ressurreto isso. Mas, quando João, esse mesmo João, tem uma visão de Jesus lá na ilha de Pátimos, ele vê um Jesus diferente. Ele vê um Jesus que tem olhos de fogo, que tem uma língua como se fosse uma espada, que tem roupas brancas, talares como a neve, que inclusive assustam e fazem moer a humanidade de João. Ele desmaia diante de Jesus. Ele precisa que esse Jesus o recupere, para que ele possa compreender as palavras de Jesus e escrever o livro de Apocalipse.
João diz que, amados, agora somos filhos de Deus. Isso é motivo para que eu viva de acordo com o meu Pai. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar definitivamente, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todos aqueles que têm esta esperança de um dia ver este Jesus, vai se purificar como Ele é puro. A filiação inaugura um novo status e um novo coração em nós. Colossenses diz que antes todos nós estávamos separados de Deus e éramos inimigos dele por causa da disposição interior e do nosso mau procedimento. Mas agora fomos tornados puros e tornados filhos de Deus. Veja o que Pedro fala na sua primeira carta a respeito dessa situação, desta experiência. Ele diz assim aos crentes: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, quando vocês não sabiam quem é Deus, quando vocês não sabiam quem é Jesus, quando não sabiam o que Ele tinha feito por vocês, quando não tinham entendido ainda o preço que foi pago na cruz por você. Esse era o tempo da ignorância. Mas agora, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso é o que move o nosso coração nesse tempo. Ser filho de Deus, um grande privilégio que nós temos, e aquilo que Ele está nos prometendo para a eternidade, para o futuro. Mesmo que você não goste de falar da morte, mesmo que você não goste de tratar deste assunto, você precisa pensar nele. Se você tem essa esperança, você vai se purificar para alcançar esta realidade no futuro. Jesus Cristo falou sobre isso. Ele ensinou aos seus discípulos a natureza do céu, por exemplo. No Sermão do Monte, ele vai falar, lá no capítulo 6, que nós devemos guardar tesouros na eternidade. Ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Ele está dizendo que na eternidade, no céu, esse lugar que nós vamos aguardar, esse paraíso que é a presença de Deus, lá teremos coisas que não serão destruídas. Não haverá ladrões que nos roubem aquilo que Deus tem nos dado. Os irmãos se lembram que acho que o ano passado, no início do ano retrasado, nós falamos sobre os ladrões da alegria. Lá ninguém vai roubar a alegria que nos será dada. Jesus nos ensinou então aos seus discípulos que o céu nos reserva coisas que não serão destruídas, que não serão roubadas de nós. Ele diz que é um lugar de alegria. Lembram daquela parábola dos talentos? Aquele homem que recebeu 1 talento, que recebeu 2, que recebeu 5. E aquele que recebeu 5 e 2 apareceram diante do Senhor, apresentaram que haviam granjeado, multiplicado, e Deus e o Senhor elogiou aqueles homens e disse: agora entra na alegria do teu Senhor. Essa eternidade será um lugar de alegria. Não será lugar de tristeza, nem de choro, nem de arrependimento, nem de remorso, nem de angústia. Jesus diz: é a alegria do teu Senhor. Também vai falar, por exemplo, num lugar de regozijo, porque ele fala na parábola das 10 virgens, que aquelas que estavam preparadas para se encontrar com o noivo, iam desfrutar de toda a realidade do casamento. Se você prestar atenção, e aquela era uma cultura diferente da nossa, as mulheres não entravam com nada. Era um negócio entre o pai do noivo e o pai da noiva, tinha um dote. As mulheres naquela cultura não têm herança, então elas entravam para viver da herança do seu noivo. Era o noivo que ia preparar tudo, os aposentos, a casa nova, e prover uma vida boa para sua esposa, porque era um noivo que amava a sua esposa. Jesus diz que o nosso encontro, a nossa eternidade com Ele vai ser assim. Seremos
cuidados. É por isso que Jesus confortou os seus discípulos naquela ceia, naquela quinta-feira que precedia a sexta-feira da paixão, a morte de Jesus, dizendo exatamente isso. Eu sou como noivo, eu vou preparar lugar para vocês. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Algumas versões antigas dizem que há muitas mansões, há lugares especiais, e eu vou preparar esse lugar para vocês, para quando eu voltar, tomar vocês para mim. E, meus irmãos, guarda essa informação, eu já passei aqui, mas eu preciso reiterá-la. O noivo vinha com o pai dele, negociava com o pai da noiva, olha, eu quero casar com a sua filha, está tudo certo, acertava lá o dote, tudo direitinho, e falava, bom, então agora eu vou voltar para a minha casa, para minha propriedade, e lá eu vou fazer ou um outro aposento, mais um quarto na casa do meu pai, ou vou construir dentro da propriedade uma casa para nós dois lá vivermos. E isso levava 9 meses, 1 ano provavelmente. E aí quando o noivo voltava, está tudo preparado, ele vinha para tomar a sua noiva. Ele vinha com os seus amigos, vinha com o seu séquito, e chegava, não pedia licença, não precisava pedir autorização, eu vim pegar a minha noiva. E é assim que Jesus vai fazer conosco, é por isso que ele conforta o coração dos discípulos. Em breve, amanhã, Jesus sabe, amanhã, vocês vão estar sofrendo, tristes, com medo, vão me negar, vão fugir, mas saibam que eu vou preparar lugar para vocês. E esse sentimento de distância que os discípulos tinham, olha, agora nós estamos sozinhos, vamos fugir. Ou de Pedro, que nega Jesus e que acha que precisa desistir do seu apostolado. Em momento algum, eles ficaram sós, porque enquanto eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, como se diz hoje, Deus estava trabalhando. Jesus estava trabalhando. E depois volta para falar com eles, eu vou preparar, por isso que ele diz, eu vou preparar lugar para vocês, e vou voltar e tomar vocês para mim, para que onde eu estiver, vocês estejam também. É na presença do Senhor, essa presença que hoje nós ansiamos, nós perdemos, escapa das nossas mãos, não porque Ele não esteja aqui, mas porque nós nos desligamos, nós perdemos a nossa percepção em tantas outras coisas, como Pedro naquela caminhada sobre o mar, fica sentindo o vento e olhando para os outros lados, em vez de olhar para Jesus. Jesus então ensina os seus discípulos a um lugar onde nós vamos viver juntos. E esta é a eternidade que nós ansiamos, que João vai falar aqui. Paulo também percebeu a eternidade. Meus irmãos, quando ele conversa com Jesus no caminho de Damasco, os olhos de Paulo, que vai ficar cego, se abrem. Os olhos do seu entendimento se abrem, embora os olhos físicos tenham se fechado. Esse Jesus está vivo. Essas pessoas que eu prendi, que eu matei, que eu torturei, que falavam de Jesus, que não iam negar Jesus, que Jesus é o seu Kyrios, é o seu Senhor, eles falaram certo. Depois é Paulo que vai registrar, meus irmãos, olha, Jesus apareceu aos 12, depois uma semana aos 10, né, porque não tinha nem Tomé, nem Judas, depois apareceu aos 11 com Tomé, depois apareceu a 2 no caminho de Emaús, depois apareceu a 120, depois apareceu a mais de 500 irmãos. E meus irmãos, o que moveu o coração destas pessoas, daqueles discípulos medrosos, que negaram, que fugiram, foi que eles viram Jesus vivo. A maior promessa de Jesus, a maior de todas, estava cumprida. Eles viram Jesus subindo aos céus, sendo recebido nesta outra dimensão. E eles todos, os apóstolos todos, morrem pregando esta verdade, torturados por essa verdade, sem arredar o pé desta verdade. Porque quando você tem um encontro com Jesus, isso é transformador na sua vida. Não é possível mais eu ser o mesmo depois que tive um encontro com Jesus. Paulo vai dizer
como nós vimos, né, que nós temos um novo status, uma mudança de coração, uma mudança de mente. Quando Paulo fala, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele vai falar sobre algumas verdades espirituais. Ele fala, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E aquilo que a gente não consegue imaginar sobre a eternidade, sobre a realidade que nos aguarda, o Espírito Santo de Deus começa a revelar através de Jesus Cristo, através das Escrituras. E é por isso que Paulo vai dizer que pensar no céu, como no versículo 9, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não passou pela imaginação humana, estas verdades que falam sobre a eternidade, elas são loucuras para a mente natural. Quando você fala sobre isso, alguém vai questionar, mas será que existe eternidade? E será que existe vida após a morte? Falar sobre os céus é difícil. E é difícil para mim, porque eu nunca estive lá. Eu não sei, eu tenho um vislumbre do que seja. Talvez se você me perguntasse, pastor, o senhor já recebeu uma resposta de Deus de oração? Eu poderia falar com muita convicção, Deus responde oração. Dobre os joelhos aí, insista, jejue, peça, busque, bata, que vai acontecer. Tá? Se você me perguntasse, será que Deus muda o coração? É capaz de mudar um comportamento que já está na minha mente, que já está... Eu nasci torto, eu sou que nem pau que nasce torto, morre torto, eu sou assim, pastor. Será que é possível Deus mudar? Eu vou falar, pode mudar, porque você não sabe o que Deus já fez comigo. Deu trabalho, mas Ele fez. Está quebrantando, está tendo trabalho comigo já há 60 anos, né? Eu posso falar, mas do céu, eu nunca estive lá. Então eu tenho que olhar com você o que as Escrituras falam, o que as pessoas testemunham a respeito disso. Paulo é uma pessoa que entrou nos céus, que viu o paraíso. Aqui ele diz que o Espírito de Deus revela para nós o que nós somos capazes de imaginar através do seu Espírito e das Escrituras. O verso 16 diz que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Podemos compreender estas coisas. Aos que têm a mente de Cristo, o Espírito de Deus revela as coisas que Deus quer nos mostrar. Lá no capítulo, na segunda carta de Paulo, no capítulo 12, nós vamos encontrar o seu testemunho a respeito dos céus. Ele vai dizer lá no capítulo 2, os versos 3 a 6, na segunda carta ele diz assim: e sei que este homem, ele está falando a respeito dele mesmo, e sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado do paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Não sei se você conhece alguém que já foi ao paraíso, já viu anjos. Veja que Paulo escreve aqui e não entra em detalhes. Porque Paulo quer que a igreja de Corinto, os crentes de Corinto, não olhem para os detalhes que ele tem para contar, mas que olhem para Jesus, aquele que um pouco mais nesse mesmo trecho vai dizer assim: olha, Paulo, o mais importante para a tua vida não são as visões do paraíso, é a minha graça sobre a tua vida. É essa visão que você precisa ter. Eu brinquei na morte da minha mãe, porque ela me contou que aceitou Jesus num sonho que ela teve com o fim do mundo. E ela me contou isso. Falou, eu estava dormindo, sonhei com o fim do mundo, acordei assustada, e naquela hora eu entendi que só Jesus podia me salvar do fim do mundo. E eu queria contar os detalhes do fim do mundo para os irmãos. Só que ela não me contou nada disso. Ela só falou, eu sonhei com o fim do mundo.
Porque o importante ali não é o detalhe de como é que esse mundo vai acabar, mas que Jesus nos salva do fim deste mundo. Então, a importância de termos essa ideia na nossa mente. E Paulo vai falar sobre esta eternidade, falando que Cristo, Ele é aquele que ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormiram ou daqueles que morreram. Você sabe o que é primícia? São os primeiros frutos. É por isso que a gente ensina na Bíblia, ou a Bíblia ensina e a gente ensina na igreja, que o dízimo são as primícias. É a primeira coisa que você faz, são os primeiros frutos daquilo que você tem, que você oferece ao Senhor. Paulo ensina então que Jesus é a primícia da ressurreição, é o primeiro que ressurgiu. Algumas outras pessoas ressuscitaram na Bíblia, mas voltaram a morrer. Jesus é aquele que ressurge dos mortos para nunca mais experimentar a morte. E a Bíblia ensina que Jesus é aquele que abre uma porteira. Agora que a morte foi vencida, ninguém mais poderá nos deter. Nós temos um caminho aberto por Jesus. Vai ensinar que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele diz assim, falando dos coríntios, que não pensavam a respeito desse assunto, não pensavam sobre a morte. O orgulho que tenho de vocês... Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, então é justo o que vocês dizem, vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer. Não é preciso pensar sobre isso. Aí Paulo vai dizer o seguinte, tentando esclarecer para eles, há corpos celestes e também corpos terrestres. Contudo, o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. Cada estrela tem o seu próprio esplendor. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que Paulo começa a nos ensinar aqui, meus irmãos? Existe um corpo celeste. Você tem um corpo terrestre hoje. Mas o Senhor Jesus nos promete um corpo celeste, de outra dimensão. Ainda que o nosso corpo seja algo magnífico, fantástico, o funcionamento, como ele é, tudo que nos constitui seja algo maravilhoso, Deus ainda tem um corpo que tem um esplendor próprio e maior do que esse. Já pensou ter um corpo que é ainda mais fantástico, extraordinário do que esse que nós temos? Você tem um corpo que é perecível, ele vai morrer, ele vai se desgastar. Os ossos começam a se desgastar, a mente começa a ir sumindo, a visão vai se fechando, a memória vai ficando menor, ele é perecível, ele vai se estragando, mas ele nos promete um corpo imperecível. A Bíblia não diz se vai ser com 5 dedos, como nós temos, 2 olhos. Tomara que seja, sei lá. Mas ele vai ser mais maravilhoso. Ele terá uma glória maior, que se destacará de tudo o mais. Pense se fosse possível que os filhos de Deus hoje manifestassem a glória que está no seu coração. Que essa alegria que toma o coração do crente pudesse ser vista com os nossos olhos humanos. Que a paz que excede todo entendimento pudesse ser vista com os olhos humanos. Um dia, você e eu, aqueles que creem em Cristo Jesus, terão corpos que manifestarão toda a sua comunhão com Deus. Corpos diferentes desse que nós temos, que a gente toca, é desse pó do qual nós somos formados. Será diferente. Eu vou usar a expressão, uma outra substância que se chama espiritual. Um corpo imperecível, um corpo glorioso.
Não mais um corpo que se corrompe, um corpo poderoso em contraste com os nossos limites que temos. Não podemos ficar muito tempo sem comer, sem beber, sem dormir. Teremos corpos que não serão submissos a essas limitações, mas corpos poderosos. E por fim, um corpo que a gente vai chamar de espiritual. Uma realidade diferente dessa que nós vivemos. Aquilo que Jesus mostrou para nós, que vence a morte, que não está limitado ao tempo e espaço como nós estamos. Um corpo que é glorioso. O céu, este lugar que nós aguardamos e que é uma outra mensagem, como é que é o céu, tá? Não é exatamente o destino final nosso. Nós não estamos aguardando para ir para o céu. Nosso destino é este mundo que será restaurado por Deus, para que possamos viver nele e finalmente realizar os primeiros propósitos de Deus desde a criação. Essa dimensão espiritual, onde nós teremos os corpos espirituais perfeitos, incorruptíveis, é o que nós aguardamos. É a esperança que domina o nosso coração. A Bíblia diz que é um lugar de grande alegria, sem morte e sem medo. Quem tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. O que move a salvação no futuro é termos esta esperança, onde haveremos de ser como Deus é. O céu é tão maravilhoso, e o que é de maravilhoso nessa eternidade é que Deus está lá presente. É a presença de Deus. Sua glória lá ilumina tudo, e lá, meus irmãos, poderemos vê-lo face a face. Eu acho bonito algumas músicas que falam sobre isso. Uma e perdoe-me fazer mais essa citação mais uma vez, no velório da minha mãe eu fiz questão de tocar a música, porque dizia assim, que quando eu chegar lá, eu vou ser recebido por Jesus. Lá eu verei Enoque e Moisés, que lá já estão, mas quem eu mais anseio ver é Cristo. Uma música mais moderna, feita por uma irmã, dizia assim que ela vai reconhecer o olhar que o salvou, que a salvou. Eu vou lá nos céus enxergar e bater o olhar, e meu olhar vai olhar os olhos de Jesus, o olhar que me amou e me salvou. Por isso Apocalipse termina dizendo que já não haverá mais maldição nenhuma. Essa ordem passou. Meus irmãos, tudo que você puder reclamar diante de Deus nesse mundo, que Deus está disposto a nos ouvir. Qualquer coisa, tudo vai ter passado. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Uma marca de pertencimento, não da besta, mas de pertencimento a Deus. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Um tempo que não tem mais começo nem fim. É o que nos aguarda. Se você é filho de Deus, você tem essa esperança. Por pior que as coisas estejam, como disse o apóstolo Paulo, diante das suas lutas, morte, você não tem poder mais sobre mim. Se eu vivo, vivo com Cristo. Se eu morro, estarei com Cristo. Então, morte, não há mais poder sobre o meu coração. Eu queria convidar você nessa noite a reorganizar o seu olhar e pedir a Deus que reorganize os seus sentimentos, baseados nessa esperança. Que pode pedir a Deus, Senhor, corrige o meu coração, porque tem horas e momentos que está difícil, está cansativo. A gente fala assim, eu não vou aguentar não. E é quando Jesus nos estende a mão. Ele é responsável pela nossa salvação, do começo até o fim. Ele vem nos sustentar,
Ele vem nos ajudar na nossa santificação. E como diz o apóstolo Paulo, eu estou certo, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vossa vida vai conduzi-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, fixe o seu olhar em Cristo Jesus, que Ele vai te conduzir em triunfo, em vitória. E você vai entrar na eternidade para viver com o Senhor Jesus. Amém?